que a dificuldade é muito grande ainda que nós temos. Existe uma situação que na Terra as pessoas confundem muito, e nós que temos a informação temos a obrigação de falar. O pessoal fala o demônio, e as igrejas falam que o demônio vai lá atacar a pessoa e que ele é um só. Então é um grande engano. Existe um cidadão chamado número 1, que é o que chamam de demônio, que ele está preso no núcleo da Terra. Quando Jesus aqui esteve, ele prendeu ele lá, e ele fica então dentro do núcleo da Terra. Por quê? Porque a Terra é cercada de magma, e aí quando ele expele pensamento negativo, o magma da Terra, já muita coisa ele queima daquele cidadão. Esse cidadão, como há milênios ele só faz o mal e ele coordena toda a maldade, então ele foi se degenerando. Porque toda pessoa que começa a ficar muito tempo no mal, ele vai se degenerando, ele vai perdendo o seu corpo perispiritual. E é tão grave que ele vai se degenerando, um dia perde o braço, outro dia perde a perna, e vai se degenerando, que a gente chama de zoantropia. Ele vai durante um tempo usando a aparência de corpo de animal, e vai indo e vai perdendo, mas nunca ele vai conseguir ser um animal perfeito, porque perfeito só Deus faz. E no núcleo da Terra, em nenhum lugar da Terra, Deus não deixa que nenhum espírito de um animal seja e que vá para esses ambientes. Qualquer pessoa que você enxergue lá, amanhã depois, saiba que não é filho de Deus, não é animal. São pessoas que se transformaram em animais, num processo de zoantropia. Pessoas podem reencarnar como animal? Não, porque ninguém retrograda. Você não pode ganhar um corpo carnal se você já é humano de animal. Essa história que os budistas, outras religiões falam, que o cara pode reencarnar como rato, como macaco, como vaca, não, jamais, isso não é possível. Já atendemos aqui falange de espíritos que estavam no formato de ratos, a ponto de se apresentar na mediunidade chiando como rato. Aí nós tivemos que ir trabalhando para ele recuperar a voz, provando que aquela criatura era ser humano, para que toda aquela quantidade imensa de ratos espirituais humanos que foram trazidos para cá, ao ponto de fazer barulho no teto. Você sentiu o barulho, a correria no teto aqui dessa casa. Aí o espírito até falou: eu ficava olhando pelos buraquinhos, escutando vocês falar. Mas daí tinha um chefe que cuidava para não deixar que eles então, que ouvisse. Aí conseguimos doutrinar esses espíritos, mostrar para eles que eles eram gente, que eles não eram nenhuma espécie de santidade rato, que são cultivados em outras localidades. Então ninguém nasce como animal, mas no mundo espiritual é normal você perder o teu corpo humano e se transformar em animal. Você vai baixando o teu nível, você vai baixando, é como se fosse porto de segurança que Deus, como nós passamos subindo de baixo para cima do reino animal para até chegar no hominal, nós então baixamos. Qual foi meu último reino animal? Então quando eu perder a minha composição perispiritual de humano, eu caio para o primeiro reino, o corpo que eu tive no período que eu era animal, e vou baixando, e sendo convidado a se modificar, porque da pessoa, ele não vê ele como animal. Já conversei: como que você pensa que você é? Eu sou um grande homem, sou um guerreiro, eu sou cabelos louros, eu tenho os olhos azuis, sou muito forte. E aí, é isso que você pensa que você é? Sim. Você gostaria? Nós podemos te mostrar como você é realmente? Não precisa. Eu tenho a minha... Porque esse número 1, ele entrega foto falsificada para essas pessoas. E como a pessoa não consegue se enxergar, porque ela está numa escuridão muito grande, então esses espíritos acham. Aí a gente pede ao plano espiritual que mostre, como uma espécie de espelho, quem aquela pessoa é. Aí ele se desespera, porque daí ele viu que é um monstro terrível, é todo deformado, porque você vai se deformando.
e vai caindo nesse nível, vai caindo, até um degrau chamado de ovoidização. Você pode se transformar num ovoide, um ovo, porque como você, lá no princípio, antes de ser animal, você veio de um ovo, então você se transforma num ovoide, muito comum no meio espírita, nós atendemos muito. Aí você perde então esse ovo. Durante um tempo ele tem um olho, 2 olhos, 3 os olhos, algum bracinho, algum não, e vai se fechando, até o ponto de que ele fica um ovoide. Mas ele tem uma situação muito delicada, que é chamado de pensamento único. Ele então especializou-se em crime, em traição, se especializou em guerra, então ele é uma criatura muito importante para quem quer fazer esse tipo de movimentação. Então você pega um especialista em corrupção, que chegou no período de ovoidização, e você planta ele num ser aqui da Terra. Aquele cara, consequentemente, ele vai ter muita dificuldade de sair daquela ideia. É monoideísmo. E olha qual é a situação. Quando você começa a colocar na tua cabeça o monoideísmo, você só pensa para dentro. É igual a máquina. A máquina ela tem um movimento de centrífuga, que joga para fora. E tem outros que tem a centrípeda. Quando você entra nesse reino do ódio, da vingança, da maldade, você passa a ter movimentos centrípetos. Dentro, a tua cabeça começa a rodar para dentro de você e você não encontra saída para os teus problemas. É onde cometem o suicídio, os crimes todos, porque você está no movimento centrípedo. Dentro de você mesmo, você não se abre, você não deixa chegar oração, as orações ficam em cima de você e não conseguem adentrar. E você vai então entrando na forma de ovoide. Os ovoides são no mundo espiritual muito procurados pelas trevas, porque eles querem aquela criatura e sabem quem ele é e querem se vingar dele. Então pega um grande guerreiro, e esse grande guerreiro vale muito lá no mundo espiritual, porque se eles implantarem num presidente de um país, o cara vai fazer guerra.